Olá, mais uma vez estamos aí com Coisas da Vida, com o seu amigo Hilário. Beleza? Não se esqueça de deixar seu joinha e, por favor, não se esqueça de deixar seu likezinho, que é muito importante para que esse canal seja divulgado para outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para um assunto muito clássico, tá? A primeira pergunta é: a Bíblia tem exagero de fatos? Vou ler a Bíblia, você vê que ela tem alguns fatos exagerados, algumas coisas assim bem exageradas? Vamos analisar isso bem de pertinho. Nós chamamos de hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é uma expressiva resultante de um exagero de significação, tá? Linguística, exegésica, um exagero para dar mais ênfase àquele fato. Isso é uma hipérbole. Como ela pode ser também usado na matemática, instrumento como medida de um ponto a outro. Mas aqui nesse caso, uma hipérbole é um exagero de linguagem, tá? Que para mostrar você dá mais ênfase àquele fato. Como por exemplo, vamos ver, primeiro exemplo, estou morrendo de fome. Ninguém morre de fome, mas você traz isso para mostrar um exagero de linguagem. Ninguém morre de fome. O segundo é: toda hora você erra. Toda hora você erra. Quer dizer, de hora em hora aquela pessoa erra. Na verdade, ela não é assim. É um exagero de linguagem para poder dar uma ênfase à quantidade de vezes que ela erra. Uma terceira coisa aqui, um exemplo muito clássico: já falei contigo 1000 vezes. Você não falou 1000 vezes. Já falei contigo 500 vezes. Você não falou 500 vezes. Mas é um exagero de linguagem para enfatizar aquilo que você quer dizer. Certo? Estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome. É lógico que você não está morrendo. Já falei 1 milhão de vezes também. Conforme eu repeti. Já falei 1000 vezes. Já falei 1 milhão de vezes. Ele chegou, ou seja, ele chorou rios de água. Na verdade, ele não chorou rios de água, mas é para dar ênfase à quantidade que ele chorou, certo? Ele é tão rápido que nem percebe que ele andou como um raio. Na verdade, ele não andou como um raio. Ele está dando ênfase, é uma hipérbole dizendo o quanto que ele andou rápido. Essa música me tocou tanto que eu quase morri. Na verdade, você não quase morreu. É um erro de linguagem que usamos todo dia. São coisas que você exagera para dar ênfase aos fatos, que não é uma mentira. Ela é tão linda que parece uma deusa. Ela não é uma deusa. Ela não parece com uma deusa. Mas é uma força de expressão para dizer o quanto que ela é bela. Certo? Aquele bolo estava tão bom que comi tudo em 1 segundo. Você não fala às vezes? Poxa, estava tão gostoso que eu comi tudo em 1 segundo. Eu comi esse bolo rapidinho, foi rapidinho. Você não comeu em 1 segundo. Mas acontece que é para dar ênfase àquele fato. Isso é só para você ter uma ideia. Isso é mais antigo que andar para frente. Alguns antigos diziam isso. Isso é mais antigo do que andar para frente. Isso é um exagero de linguagem. A Bíblia tem esses casos de exagero? Tem esse caso? Tem. Vamos lá. Mateus 23, 24. Escoa o mosquito e deixa passar um elefante em algumas versões e um camelo em outra versão. Isso é um erro, isso não é um erro, isso é uma linguagem para você poder entender o quanto que o fulano é hipócrita. Ele escoa o mosquito e deixa passar um camelo, certo? Isso é um exagero de linguagem, certo? A Bíblia contém esses exageros.
Jesus realizou hipérbole para destacar a necessidade de priorizar o reino de Deus, usando exemplos como ameaçar, ou seja, aquele que arranca o seu olho direito te condena, arranca-o fora. Se tua mão te condena, arranca-o fora, que é mais fácil entrar no reino do céu com a mão, sem a mão, do que com as duas, e para o reino do inferno. Isso, você não vai arrancar um olho naturalmente. Isso ele deu uma ênfase que o que te atrapalha, na verdade, você tem que tirar fora. Isso é uma hipérbole, certo? Em Gênesis 6,5, por exemplo, a multiplicação da maldade do homem descrita foram exagerada para resultar uma gravidade da situação aos olhos de Deus. Ele disse que a maldade tinha chegado a todo o povo da terra. Não chegou a todo o povo da terra, mas foi para você poder entender, tá, a expressão dando ênfase àquela crueldade de maldade. Em Mateus 17:20, quem tiver fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, reda-te e ele precipita no mar. Isso vai acontecer? Não. Ele está dizendo que se você tiver um pouquinho a fé, que diz que a fé remove montanha, você não vai ver a montanha ser removida. Você não vai ver em nenhum ponto na Bíblia a montanha sendo removida. São as dificuldades, são os problemas. Então, esse exagero de linguagem é para dar ênfase àquela realidade. Aquela realidade. Conclusão, em resumo, uma hipérbole na Bíblia é uma ferramenta poderosa para adicionar profundidade e impacto na mensagem. Não deve ser lida como uma descrição literal, mas sim como uma forma de se expressar a verdades espirituais. Você não deve seguir aquilo literalmente. Você não pode seguir aquilo literalmente. Aquilo é simplesmente para você entender e poder imaginar que aquela coisa ali é tão crítica, que é tão resultante daquela coisa que você cometeu, que você vai fazer, o que o fulano fez, que o Beltrano fez, que há uma necessidade de um exagero linguístico. Mas aquilo não é uma realidade. Se o teu olho te escandalizar, você arranca ele fora. Se alguém te dá uma face e você dá outra face, ali quer dizer, não é você dar a face, a pessoa segue aquilo literalmente. Não é literalmente. Ele deu um ênfase àquela situação para você poder entender o que ele quis dizer. Marca mais quando eu falo para você, já falei contigo 1000 vezes e você não tomou uma atitude. Então tem certas coisas na Bíblia que você tem que entender que você não deve levar para o sentido literal. Isso complica as coisas. Isso complica as coisas. Você vai arrancar teu olho para entrar no reino dos céus? Negativo. Você vai orar para aquele monte sair dali e ir para o outro lado? Isso não vai acontecer. Mas se você orar para os teus problemas saírem da tua vida, ele vai sair. Se você renunciar tudo para o reino de Deus, as coisas vão acontecer. Essas ênfases que Jesus deu, esse exagero de linguagem, que naturalmente não podemos nem chamar de exagero de linguagem, essas hipérboles que Jesus falou e que Deus também fez, que matou milhares de pessoas, que ele curou a todos. Ele não curou a todos, mas para você poder ter uma ideia. Eu sei que alguns críticos vão dizer que Jesus é poderoso para fazer as coisas, aquela coisa toda, mas ele fala às vezes de uma forma para poder o humano entender. Ele está falando com o ser humano. E às vezes o humano ele entende de uma forma assim mais relevante àquela situação, tá? Dando mais ênfase àquele fato. Olha, se o teu olho direito te condena, arranca-o fora, que é melhor entrar no reino dos céus com um olho só do que com os dois e para o inferno. Na verdade, ele não está mandando tu arrancar o olho, ele está dando uma ênfase daquela situação que é melhor você renunciar às coisas que te prejudicam, às coisas que te atrapalham para o reino de Deus, do que você aceitar tudo isso e ir para o reino do inferno. Então, existem coisas na Bíblia que as pessoas comentam, que eu canso de ver as pessoas comentar. Não, a Bíblia diz que a gente tem que dar a face.
tá? E por outro, e aquela coisa toda. Então, entenda isso, entenda isso. Há coisas dentro da Bíblia que não é uma mentira, mas é uma forçação para você poder entender princípios bíblicos. Não é uma coisa literal, é uma coisa no sentido espiritual, é uma coisa no sentido mental, para poder dar mais reflexão àqueles fatos. Então fica aí essa palavra. Lembre-se de uma coisa: a fé não remove montanha, mas remove os problemas da sua vida, certo? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o fora. Ou seja, se tinha alguma coisa te atrapalhando para você entrar no reino dos céus, arranca fora. A Bíblia diz que o camelo não pode passar no fundo de uma agulha, porque é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Isso também é uma hipérbole, é um exagero linguístico. Não adianta dizer que aquela agulha, no sentido original, não quer dizer essa agulha normal, mas o que está escrito, eu vou ficar com o que está escrito. Eu não vou lá para o original, porque já cansei de dizer para vocês. E fica difícil de falar de original se eu não tenho nem o original. Se eu tenho a cópia da cópia na mão, eu já cansei de dizer sobre isso. Então tá aí essa palavra de incentivo para você. Deus faz milagre. O poder de Deus, ele é imensurável. E ele pode fazer também na sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. Certo? É só você crer. Ele quer dizer o seguinte: se a tua fé for pouquinha, o grão de mostarda é uma coisinha pequenininha, mas a mostarda ela tem um segredo. Qual o segredinho da mostarda? A mostarda, se você botar a semente aqui e colocar uma pedra em cima, ela procura sempre uma brecha para ela poder crescer. Já viu o tamanho da folha que a mostarda dá? É uma folha grande. Por quê? Se você tiver uma fé como um grãozinho de mostarda, você vai multiplicar, você vai dar fruto, você vai ter folhas grandes. É isso que ele quis dizer. Então, fique com essa palavra, Deus te abençoe e fui. Até a próxima. Mais uma curiosidade bíblica. Vamos aí?